Olá, meninas! Estamos aqui de novo no Entre Elas. Estou com a Gláucia Rocha, minha amiga, com a Cris Correia, uma psicóloga, uma bênção, a minha psicóloga, né? Preferida. E nós estamos aqui, nós vamos responder algumas perguntas hoje, né? Que foram feitas pelo meu Instagram. E eu vou fazer aqui algumas perguntas para elas e nós vamos dar aqui uma resposta juntas. Mas antes disso, se inscreva no canal, não deixa de ir lá, curtir, né, o nosso canal. Isso vai fazer muita diferença, isso é relevante, vai tornar o canal mais relevante. Faça isso que você estará ajudando que essa mensagem chegue, que essa mensagem vá mais longe. Tá, então agora nós vamos fazer algumas perguntas aqui, vamos ver. Eu achei legal uma pergunta aqui, de uma menina, uma solteira, né? Então, assim, às vezes a gente acha que só as mulheres casadas que nos ouvem, né? E tem uma menina me perguntando como saber se o rapaz que eu escolher para namorar é a pessoa certa. Então, né? Cada caso é um caso, não existe uma receita, uma fórmula, é assim, deu 2 passos para a direita, 5 para a esquerda, não tem, né? Poderia ser dessa forma, né? Mas existem alguns indícios aí que você pode estar observando, né? E a partir daí você entender que é a pessoa certa. A primeira coisa que eu acredito que é fundamental e é você pedir a direção de Deus, buscar em Deus que o Senhor te dê esse sinal de alguma forma. Eu particularmente fiz assim para me casar e foi incrível assim ouvir a voz de Deus e ver os sinais que Deus foi me dando ao longo aí do caminho. Eu tenho 23 anos de casada e foram 6 meses entre namoro, noivado e casamento. Então foi realmente algo que eu tive assim convicção da parte de Deus que era para uma decisão a ser tomada e realmente foi certeira. Eu havia certeza no meu coração de que Deus estava naquela relação. Mas além da oração, né, e de você pedir para que Deus traga sinais, eu vejo que é muito importante ter um olhar inteligente, né, e com pouca influência de emoção. Né? Porque enquanto solteiras, né, algumas meninas são mais românticas, outras menos, né? Você fica suspirando, você olha o tamanho dos músculos, né? O cheiro do perfume, só na paixão. E eu costumo dizer que é como se as borboletas, né, estivessem dentro do seu estômago e sobem para a cabeça. E geralmente algumas meninas ficam cegas, surdas e mudas, né? Para não enxergar aquilo que precisa ser visto, aquilo que é óbvio. O que é óbvio, pastora Rose? O que é óbvio, minha amiga Cristiane, dentro de uma relação de namoro, que a moça precisa olhar e prestar atenção e que aquilo por si só já é um sinal, um indício, né? Um pisca-alerta, cuidado, ou então não case, e que muitas não enxergam. Vamos ajudar elas aqui a entender isso, a construir, né? Eu acho que são valores, né? Assim, eu sempre procurei mesmo, assim, quando eu era jovem, eu sempre tive essa preocupação de ser uma pessoa de caráter, um homem trabalhador, né? Um cara que tivesse, assim, responsabilidade com os pais, respeito com os pais. Por quê? Eu vejo assim, tem algumas coisas que já é meio caminho andado. Quando você vê que o cara não trabalha, pelo amor de Deus, você vai casar com um homem que você vai sustentar ele o resto da vida? Então, minha filha, chuta que é laço. Sai fora. Sabe? Eu acho assim que você não tá casando por interesse, nada disso, mas o cara pode ser ter um trabalho simples, mas se ele for trabalhador, responsável, levanta de manhã, vai pro trabalho, tal, tem compromisso com o trabalho dele, independente do salário dele ser grande ou não, lógico, se você conseguir arrumar um que ganha um salarião, melhor ainda. Né? Vai te dar uma condição de vida melhor ainda. Mas tem que ser um cara de caráter. Veja como ele trata os pais dele. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes você tá lá, o cara, uma belezinha. Quando chega na casa, o cara grita com a mãe,
é estúpido, é grosso, não respeita o pai. Tal. Minha filha, sai fora, que se ele tratar o seu pai, o pai e a mãe dele dessa forma, imagina você. Então, assim, tem vários indícios, né? Que vai demonstrar. Outra coisa que eu sempre que eu aconselho uma moça, eu falo, olha, não entra numa relação com um homem muito mais velho. A conta vai chegar mais pra frente. Hoje, às vezes, você tem 20 e ele 40, um homem de 40 é bonitão, tal, legal, ó, dá pra encarar. Mas daqui a pouco ele vai ter 60 e você 40, careca, barrigudo, cheio de mania, não tem como fugir. Isso daí é uma coisa que todos nós vamos envelhecer e, por exemplo, hoje estamos muito tecnológicos, os mais velhos já ficaram para trás, eles não conseguem acompanhar tanto assim. Então, mas assim, as coisas mudam, né? A pessoa vai envelhecendo e vai... As diferenças ficam mais gritantes, Ficam muito gritantes. E aí, hoje, eu aconselho muitas mulheres. Gente, não tô falando de uma de vez em quando. São muitas mulheres que me procuram, que dizem, pastor, eu tenho 40 anos, meu marido tem 60 e eu não sei o que eu faço. Cheio de mania, não quer tomar banho e não sei o quê. E porque tem uns homens que não... Tem homens que são mais velhos e tentam fazer de tudo para igualar a idade da mulher, né? Para ficar bonitão e tal, mas a maioria não. E aí eu falo sempre para elas, olha, preste atenção porque a conta vem. Né? Das duas, uma, né? Ou ela vai tomar a forma dele, envelhecer muito antes do tempo, né? Para que haja ali um convívio ali satisfatório, né? Não haja tantos conflitos. Ou vai ser uma relação conflituosa porque ela vai estar num nível, num time, e ele vai estar no outro totalmente diferente. A maioria das que eu conheço se cuidam, são vaidosas e o marido tá lá atrás. E não há o que fazer. Né? É uma coisa que precisa ser vista realmente na época do namoro, né? Antes de você entrar numa relação. A pastora comentou aqui sobre a questão do salário, né? Muitos jovens, quando se casam, não têm ainda uma vida profissional definida, né? Ele está ainda começando, galgando. E o que é importante você observar? E a pastora Rose falou assim de uma maneira muito bem colocada, não importa quanto ele ganha, importa o quanto ele é trabalhador. Importa também você observar os sonhos que esse jovem, né? Que esse noivo tem. Se para ele morar no barraco, né? Tá bem para a vida inteira, se ele não tem sonhos de melhorar, de crescer, talvez de empreender, de ter o seu próprio negócio, de comprar um carro, uma casa melhor, você deve se preocupar, porque isso é um indício também de que é uma pessoa que, por mais que trabalhe, né, ela não vai ter sonhos muito altos e não vai fazer por onde conquistar grandes coisas. E a sua vida vai permanecer sempre nesse patamar, nessa condição financeira. Cris, o que você contribui aí para as mulheres aqui, suas dicas, né, de como observar, né, o que deve ser visto num candidato aí a um futuro marido? A pastora Rose, para mim, colocou uma virada de chave, que é o respeito. Respeito é algo que, quando uma pessoa tem um respeito pelos seus, pelo da sua família, possivelmente ele vai ter com essa ao qual escolheu, ou ela ou ele escolheram. E nós precisamos entender aquilo que realmente nós queremos, se está de acordo. Nós usamos algumas técnicas, algumas ferramentas, né, que quando a pessoa vai fazer alguma tomada de decisão, você precisa trabalhar os pós e contra, o que eu quero bancar ou não, e se autorresponsabilizar pelas suas escolhas. Então é importante quando uma pessoa diz assim, o que é que eu preciso fazer para escolher a pessoa certa? Que pessoa certa você escolhe? Que tipo de pessoa você está almejando? Se for uma pessoa que às vezes não tenha sonho, é um direito dela, tem sentido para ela não ter. E se você realmente quer sonhar com este outro, galgar um caminho bem maior, então tem que estar atento a essas distorções, tá? O que eu espero do outro é aquilo que o outro não vai me dar. Isso vai causar realmente conflitos, angústias e frustrações. E nós temos uma loja, que é a loja amofamilia.com.br, que tem um livro que é muito interessante, que fala que é os 101 erros que os jovens, né, não podem cometer. 101 erros que os namorados não podem cometer. Quando eu indico literatura, é justamente com esse objetivo. Porque lá tem vários temas específicos para as necessidades de você que fez essa pergunta. Tem que ser inteligente, né? Eu acho que não pode simplesmente lidar com a paixão,
com aquela coisa, né? De forma cega, né? Então, geralmente, as meninas novinhas, né? Eu tô falando das meninas, mas os meninos também, mas geralmente as meninas novinhas, com aquele sonho, né? E acha que se não for aquele, vai passar a oportunidade dela. E eu não acredito nisso. Então tem que ser. Ó, se você vê qualquer indício de homossexualidade, porque olha, a gente recebe menina, casei com o cara e quando eu fui ver ele era delicado demais. Mas você não viu isso antes? Eu vi, mas eu achei que era carinhoso, que era isso, que era aquilo, e preferiu passar por cima e aceitar essa condição. Então, assim, aí casa, descobre que o cara é homossexual, que não gosta de mulher, às vezes casa só de fachada, entendeu? Então, assim, é muita coisa. Então, quando você ligou o sinal de alerta, algo que você percebeu que não tá legal, já vai mais a fundo, pesquisa mais e, se for o caso, sai fora. O que eu acho muito importante também é a bênção da família, né? Sim. É você sempre buscar o conselho, a orientação de alguém mais velho, talvez o pai, uma mãe, uma avó, uma tia, né? A sua pastora, a sua líder, alguém da sua confiança e alguém que tem um casamento consolidado, né? Sim. Alguém que tem uma experiência conjugal forte, que possa chegar para você e te dar um conselho. É muito importante também nessa fase nós ouvirmos pessoas que estão de fora, porque as pessoas que estão de fora, normalmente, que nos querem bem, enxergam coisas que nós não estamos conseguindo ver. É isso aí. Tem outra pergunta aqui. Ela perguntou assim, é outro assunto, né? O marido traiu, saiu de casa porque diz não conseguir conviver com a culpa. Esperar em Deus ou agir? Ou seguir em frente? Culpa. Ele traiu, pecou traído, né? E ele mesmo não se perdoa. Então, trabalhando com a questão da saúde mental, é importante entender que culpa não resolve problema, gera problemas, tá? Quando existe um arrependimento, quando existe, o próprio Jesus na Bíblia fala isso, né? Nós temos que confessar com uns aos outros para que nós sejamos sarados, está lá no livro de Tiago. Mas o objetivo de saber por que dessa culpa. É muito comum uma pessoa que tem um estado, talvez depressivo, ela se apropria de culpas que leva a uma piora do quadro. Então é importante analisar isso. De que maneira a pessoa está vendo essa situação, às vezes distorcida. Se eu não me perdoo, que tipo de padrão eu estou usando para mim mesmo? Imagina para o outro. Então, muitas vezes tem um ego lá, né? Que a pessoa acreditou que ela não queria fazer isso e agora eu não me perdoo. Mas o que é que você vai levar em troca de tudo isso? Porque é isso que temos que tomar cuidado, essa rigidez, esses padrões rígidos que muitas vezes compromete tanto esse outro que terminou dizendo que traiu, mas de que maneira ele se afastar, né, ou esperar em Deus. Deus não vai fazer o que nós temos que fazer. Eu gosto de usar muito a palavra autorresponsabilidade. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez. E Deus também entrega o Filho dele para que nós hoje se apropriemos disso e podemos vivenciar essa fé inteligente. Porque senão eu não vou ter que ficar, Deus vai fazer por mim. Não. Qual é a culpa? Vamos buscar ajuda. Vamos a um psicólogo entender, porque muitas vezes a gente chama de TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático, que às vezes a pessoa vivenciou na relação como adultério e traz sofrimento, que a pessoa não consegue sair disso. E buscar ajuda é imprescindível. Eu acho também interessante observar, Cris, se ele não está usando isso como desculpa, né? Para sair de casa e desistir do casamento e sem viver... ferir, né? Exatamente. Sem ferir, né? Ou ferir de uma maneira mais leve na cabeça da pessoa, né? E essa mulher está aí preocupada. Eu vejo que você não é psicóloga, você não é a mãe, né? Você é só a esposa, a intercessora deste homem, né? Então você precisa colocar diante de Deus, ter uma conversa madura e adulta com este homem, né? O que você quer? Você quer ajuda, né? Eu estou aqui para lhe ajudar. Vamos procurar um terapeuta, um profissional e dependendo daquilo que ele disser para você, não há o que ser feito, né? Deixa ele partir, deixa ele fazer as escolhas dele, por mais que você tenha consciência do quanto ele precisa de ajuda, mas nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Sim. E siga a sua vida. Eu acho que nesse caso os dois têm que querer, né? Sim. Aí
é diferente. Agora, se ele falar, eu quero ajuda, eu não estou conseguindo, é uma coisa. Agora, se ele estiver usando isso como desculpa, aí ela tem que tomar uma decisão. E fazer né? com que você fique aí correndo atrás, sabe lá Deus Muito quanto bem tempo, colocado. né? Por isso que Tentando tem as duas resgatar. questões e a gente tem que estar atento para isso. A gente tem uma pergunta, mas a gente está vendo variáveis aqui e a gente quer deixar bem claro de uma forma para ajudar todos vocês que estão nos ouvindo. Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei meio complicada, né? A gente saber sem saber o contexto. Pastora, como saber se estou idolatrando meu esposo ao invés de apenas servi-lo e auxiliá-lo? Eu gosto desse tema. Eu amo esse tema, eu vou dar uma experiência que talvez contribua de alguma forma. A gente fez uma live sobre a dependência emocional. Para mim isso é muito importante porque a dependência emocional, ela reverberiza em todo o âmbito da vida do sujeito, principalmente na questão inicial, dos anos iniciais na família. Uma dependência, quando houve uma privação de afeto com aquela criança, ela leva e espera colocar essa expectativa toda no outro. E ali ela cria realmente uma idolatria. E isso chega a uma dependência, sim, emocional. De que maneira? Quando eu idealizo o mundo sempre estando com esse outro. Eu não consigo me ver mais separada desse outro. Não tenho mais um ambiente, não consigo orar de olhos fechados porque eu quero saber para onde ele está olhando. Então, isso são sinais que precisam ser importantes de maneira que você está olhando. E quando a pastora falou do contexto, realmente é importante a gente entender o contexto, mas é um desafio e eu digo que a dependência emocional é algo que as pessoas não abrem mão muito fácil. Porque dá prazer. E às vezes o outro faz uma manutenção desse sintoma e dificulta sair desse laço. E quem mais se entristece para não nos libertar senão a palavra de Deus? Quando a Bíblia diz que a idolatria é pecado, é porque leva esse outro a sofrer. Porque ele sofre, chega um momento que nem o outro que você idolatra vai dar conta de todas as suas expectativas serem atendidas. E tudo que é demais, né? Não é bom. Então, se você diz que você serve e cuida do marido, se for demasiadamente, se você ficar ali, não dá um espaço para a pessoa viver, não dá um espaço para a pessoa... Ou se sacrifica demais, né? Se anula em Sim, função mas do assim, outro. eu digo, quem recebe, se for demais, é doentio. Sim, né? é sufocante. Então, vamos supor, você ficar ao lado do... Eu penso, né, que um homem ficar do lado de uma mulher que fica ali o tempo todo. Você quer comer alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu te faça alguma coisa? O cara, não, tô bem, não preciso de nada. Não, mas você não quer? Eu vou lá, eu faço um chazinho, eu faço um cafezinho. Não, obrigada, eu não quero. Você não quer que eu faça uma comida? Você entendeu? Então, assim, tem mulher que é demais, ela acha que exercer essa missão de servir, de cuidar... É uma forma dela se sentir amada. É doentio, né? E ela está se sentindo amada. Então tem uma doença, como você falou. E um jogo patológico. Sim. Porque o outro também que se aceita, ele também tem uma necessidade. Às vezes até narcisista, mas é real. E nós temos que ter esse olhar realmente saudável para isso. Tem que ser moderado, né? Você servir, você cuidar. Mas tem que ser moderado, você tem que entender qual o momento de servir, qual o momento que você é bem-vinda cuidando, não invadir a privacidade do outro. Eu acho que isso é importante. Limite de novo, né, pastora? Limite. A gente volta para os limites. E aí, meninas, o que vocês acharam deste vídeo? Eu espero ter abençoado você, esclarecido alguma coisa. Espero que nós possamos ter contribuído para o teu crescimento. Mas não esquece, hein? De dar lá um joinha, de se inscrever no canal, porque de acionar lá o sininho para você poder receber as mensagens de quando nós estivermos postando novos vídeos. Compartilhar com as amigas também. Compartilhe com as suas amigas para que o canal cresça e que nós possamos ser bênção para muito mais mulheres. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.